Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos juntos para mais um vídeo, né, gente? Eu tô ainda aqui na peleja, na luta, me recuperando dessa virose terrível. Que, gente, eu vou dizer uma coisa, viu? Não pensei que essa virose fosse tão forte. Pelo menos para mim, né? Eu tive essa virose e achei que tinha ficado boa, né? Os sintomas sumiram, então eu digo, melhorei, né? Tô bem. E passei a levar a minha vida normal. Mas deixa que eu não estava nada bem, né, gente? Porque ela voltou, tive uma recaída e uma recaída muito forte. Estou até agora tentando me recuperar. E nessa recaída ela deixou uma tosse, né? Está deixando uma tosse, nossa senhora, que está me deixando louca. Não consigo dormir direito por conta dessa tosse. Mas tenho fé em Deus, né? Que aos poucos eu vou melhorando. Aí a minha neta Larissa, você conhece, ela diz: vó, você não deveria fazer vídeo, vó. Você só deveria voltar a fazer vídeo quando você tivesse com a sua voz normal, tivesse boa. Ela diz assim: você fala muito, você força a sua voz, aí vai demorar a ficar boa. Eu falei para ela: vovó precisa fazer os vídeos, porque a vovó precisa trabalhar, senão a vovó não ganha din-din. E outra, eu não estou fazendo live, né, porque a live é mais longa. A vovó está se poupando com as lives. Mas os vídeos são curtinhos. Então, a vovó vai fazer os vídeos, porque a gente tem que ter responsabilidade. Eu falo mesmo assim para ela. Porque a Larissa, ela é uma criança de 8 anos, mas ela é muito inteligente. Eu digo, quando você começar a trabalhar lá no futuro, você vai ver que nós temos que ter compromisso com o nosso trabalho. A não ser que seja realmente impossível, que vovó tivesse acamada mesmo. Aí vovó não ia poder fazer, mas aos pouquinhos vovó vai melhorando e a gente tem que trabalhar. Porque a gente só consegue ter as coisas no trabalho, eu falo para ela. Aí não se preocupe, eu sei que ela fica preocupada comigo. Eu falo para ela ter calma, ficar tranquila que vai dar tudo certo, que vovó vai ficar boa, está ficando boa. Mas é assim, né, gente? A minha princesa ela quer que eu fique só repousando. Mas também não dá, gente, para ficar só repousando. Eu tenho um compromisso com o meu canal, né? E a gente tem que reagir. Quanto mais parece que você se entrega, pior fica. Então vamos lutar contra e seguir em frente. E é isso que eu estou fazendo, tá bom? Eu conto com a compreensão de todos vocês. E também vim aqui para dizer para vocês que agora o nosso canal tem um ripar, tá, gente? Dizem que a pessoa pode ripar 3 vezes por semana a cada vídeo que você assistir meu. Então eu peço encarecidamente a todos vocês, já que eu estou postando poucos vídeos por conta do meu problema, da minha enfermidade com essa virose, que vocês ripem, gente. Quem puder me ajudar em ripar, ripe. Diz que é quando você vai fazer o comentário, do ladozinho tem rio ripar. Aí vocês ripem, porque ajuda muito o nosso canal, tá certo? Quem puder dar o valeu também me ajuda muito. Quem puder ir lá na minha comunidade pegar a minha playlist que está lá, faz um tempo já que eu coloquei lá, vou colocar outra playlist de lives antigas. Quem está assistindo minhas lives antigas que eu mandei para ela é a Maria do Carmo, ela disse que está adorando, porque ela entrou no meu canal já depois de um certo tempo, então ela está me conhecendo lá desde o comecinho. E eu vou colocar na minha comunidade essa playlist hoje, tá, gente? Para vocês também acompanharem. Quem não me acompanha há muito tempo vai passar a conhecer o meu canal lá desde o comecinho. E eu peço a vocês que vocês podem deixar rodando a playlist, porque ajuda muito. Vocês vão fazendo as obrigações de vocês, eu faço isso, tá, gente? Quando eu quero ajudar um canal, uma amiga, vou fazendo minhas obrigações e vou deixando rodar as playlists, que ajuda muito, tá? Nas visualizações, eu estou precisando de visualizações, gente, tá bom? Porque eu estou gravando pouquíssimos vídeos, como vocês estão vendo, por conta do problema da minha voz. Ontem eu quero até pedir desculpa a vocês, porque eu não estou no canal Perguntas, Respostas e Opiniões, mas eu sei que os mesmos inscritos assistem os dois canais. Eu comecei a fazer o vídeo
Eu falei que eu ia falar da Chat e da Pinóquio Mó, né? Mas eu só consegui falar só da Pinóquio Mó porque começou a ter um acesso muito forte de tosse e espirro. Aí já não deu mais para continuar, tá, gente? Eu não esqueci, é porque não deu. E eu não avisei no vídeo que estava fazendo, porque eu estava muito ruim, com muitos espirros, e não dá. Mas hoje eu vou fazer esse vídeo lá no canal Perguntas, Respostas e Opiniões sobre a Chat, tá, gente? Então, mais tarde estamos juntos lá. Agora estamos no nosso canal principal de resenha, onde muitas pessoas estão pedindo para eu falar sobre toda essa repercussão que está tendo o caso do Juliano Gomes, né, gente? Todo mundo sabe que o Juliano Gomes está internado em estado grave, gravíssimo, mas que graças ao nosso bom Deus, eu sempre acreditei na recuperação do Juliano. Desde a primeira resenha que fiz sobre o caso, que o Juliano, gente, é o filho, para quem não sabe, da Nanda Mel, que é uma culinarista bem famosa aqui, bem antiga, tem mais de 3 milhões de inscritos, que está atravessando já um tempo, não é só agora, problemas tanto pessoais, né, como até mesmo no seu canal. E aí, o filho dela, está fazendo acho que uns 15 dias, eu acho já, fez aí uma besteira contra ele próprio e foi socorrida. Ela conta tudo isso lá no Instagram dela, nos stories, né? Que ela posta. E ontem ela está assistindo a live dela, onde ela estava muito feliz, porque ela chegou lá e observou que ele tinha tido uma melhora, uma pequena melhora, mas para quem está no estado em que ele está, qualquer pequena melhora é um progresso, né, gente? Todo mundo, toda a família fica feliz. Ela disse que ele abriu os olhos e que ele, inclusive, chorou, que a médica disse para ela que ele chorou. Então, ele está reagindo, começando a reagir. Então, ela até pediu, né, para continuarmos a orar, vamos sim continuar a orarmos por ele, pedindo a Deus pela recuperação dele, que ele se recupere, que ele não fique com sequelas. Como eu já falei para vocês, eu acredito em milagre, porque eu sou uma pessoa que fui abençoada com o milagre de Deus também. E por que que o Juliano não pode ser? Vai ser sim, ele é jovem, né? E ele vai conseguir sair dessa. Eu estou torcendo, todos nós com certeza estamos torcendo que ele realmente se recupere, tá? E tá também outra polêmica sobre a família da Nanda, né? Inclusive assisti ontem a live da Maracabe. Gente, eu não gosto de estar postando aqui. Muita gente diz assim, dona Ana, fulana de tal, e fulano de tal, quando faz a resenha, mostra os vídeos das pessoas. Isso é muito bom, chama muita atenção, a senhora ia ter bastante visualização. Gente, eu não gosto de mostrar a imagem de ninguém, live de ninguém, vídeo de ninguém. Sabe por quê? Porque já fui vítima de maldade, já levei um strike, vocês sabem muito bem. Eu já falei para vocês da família Pinóquio, sem nunca na vida ter mostrado uma imagem dela e nem de ninguém, tá? Foi um strike que eu tomei, que na minha opinião é muito injusto, mas tomei. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Então, eu não gosto de mostrar a imagem de ninguém, tá? Eu sei que muita gente mostra, mas eu prefiro evitar problemas para mim, porque já fui vítima de um, tá bom? Que a maldade reina. Essas pessoas que têm canais, onde elas puderem usar algo para nos prejudicar, eles têm certeza que eles usam, porque eles mostram tudo da vida, expõem toda a vida, mas na hora de serem comentados, criticados, não gostam. Ficam revoltados, entendeu? E aí vai querer prejudicar, como eu já fui prejudicado no meu canal, tá bom? Então aí estou dando essa explicação aí para as pessoas que perguntam por que eu não mostro a imagem. Não mostro por isso, tá, gente? Porque já fui prejudicada. Sem mostrar, imagine mostrando. Eu faço meus vídeos com todo cuidado, para seguir todas as diretrizes do YouTube direitinho, para não sofrer mais nenhum tipo de punição, porque eu não preciso mostrar a imagem para poder fazer o meu trabalho, tá, gente? Então, eu acho que dá para vocês entenderem quando eu falo do assunto, do conteúdo, não dá? Então, vamos continuar assim, tá bom? Espero a compreensão de todos vocês. Nada contra quem mostra, tá, gente? Cada um trabalha da sua maneira, mas eu não mostro, tá bom? Nem capa, gente, eu faço. É muito raro vocês verem um vídeo meu com capa. Gente, voltando ao assunto,
Na live que eu assisti da Maracap, nossa, a Maracap ficou muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa mesmo, porque muitos seguidores da Nanda e do Juliano estão culpando muito a família por não estar dando o suporte que a Nanda precisa lá em Florianópolis. Eu também, se fosse uma irmã minha e alguém da minha família, eu faria de um tudo, gente. Eu ia remover céus e terras para poder, neste momento, estar lá com ela, dando apoio, né? Dando todo o apoio possível. Mas a gente tem que ver também que, primeiro, que a Nanda, a mulher do mel, como eu chamo, ela não quer. Ela mesmo disse, não precisa ninguém ir. Porque o povo está com medo que se o pior aconteça com o filho dela, não seja apenas uma tragédia, e sim duas. Porque às vezes ela fala de uma forma como quem está anunciando que se o pior acontecer, ela não vai ficar neste mundo, ela vai também embora, entende? Então as pessoas estão com medo que isso aconteça, que em vez de ser uma tragédia, sejam duas. Todas duas anunciadas, entende, gente? Mas também, por outro lado, eu também entendo o lado da família da Mara Capri. Eu só não entendo certas coisas, como, por exemplo, a Mara disse que a Marluce, que é a irmã mais chegada à Ananda, né? Mas que tem mais aproximação, e a outra que é Gislane, que inclusive chega a ser a madrinha do Juliano. Elas não podem ir porque elas trabalham para comer, para sustentar suas famílias. A Gislane parece que tem duas filhas adolescentes, a Marluce não tem filho, mas ela está separada e ela trabalha como diarista para pagar um aluguel de R$ 1.500. Fiquei impressionada, gente. No interior, né, de São Paulo, a pessoa pagar um aluguel de R$ 1.500 é muito caro para o porte da cidade pequena de interior, né? Que casa é essa? Deve ser uma casa enorme, então. Uma casa que se eu fosse assim. Aí eu pensei, gente, por que é que a Marluce, que não tem casa própria, né? E que tem um pai de 86 anos, que a Mara também falou que o pai dela tem 86 anos, tem os problemas de saúde dele, as limitações dele, não pode estar viajando. Está sofrendo muito com o problema e não pode estar viajando. Eu pensei, gente, por que é que a Marluce, como uma das filhas, né, não vai morar com o pai, gente? Entregava a casa que paga tão caro, ia morar com o pai. A Nanda não morou tanto tempo, com o filho, inclusive, na chácara. Por que ela, que nem filho tem, não pode ficar lá morando na casa do pai? Ela passa o dia trabalhando, mas à noite estaria dando suporte também ao pai, caso ele precise, né, de alguma coisa, ela estaria lá dormindo, morando lá com ele. Porque o pai pensa, tem alguém com esse senhor vive sozinho, porque ele é viúvo. Então ele vive sozinho, ele faz as coisas para ele sozinho, como é que é isso? Né, gente? Porque não pode ter o estatuto do idoso aí, onde nós filhos temos que dar todo o suporte aos nossos pais quando eles estão idosos, porque senão você pode ser acusado até de abandono de vulnerável. A justiça não quer saber dos seus motivos, não. Ah, porque eu não posso, porque eu trabalho, porque é isso, porque é aquilo, que se vire. Você tem que cuidar dos seus idosos, tá bom? Não pode deixar eles abandonados sozinhos. É lei. Então eu não entendo isso. A Marluce é sozinha, está separada. Paga um aluguel altíssimo de R$ 1.500. É diarista. A gente sabe que por mais que ela seja uma excelente profissional, a pessoa ganhar como diarista, né, só para pagar R$ 1.500 de aluguel, fora as outras despesas, como alimentação e outras coisas mais, as contas fixas é muito pesado. Poderia ser uma opção, não é? Aí a Marluce não pode porque trabalha e precisa pagar o aluguel. A outra não pode também, a madrinha do Juliano, porque também trabalha e tem duas filhas adolescentes, não pode deixar gente, mas alguém da família. Não é possível que não tenha ninguém que possa ir lá ver como a Nanda está, pelo menos, passar uns dias lá dando o apoio a ela nesse momento. É uma família grande, mas na hora que se precisa, é como se não tivesse família, né? A Mara, eu não falo da Mara, porque a Mara realmente está em recuperação de uma doença terrível, que foi o CA que ela teve. Ela quase morreu, vocês sabem disso, porque depois que ela fez, ela teve infecção até generalizada, assim como o sobrinho dela também, segundo a própria mãe disse, ele também pegou esta infecção. E são raras as pessoas que conseguem se recuperar de uma infecção dessa, tá, gente? Eu digo isso com conhecimento de causa, porque o meu pai faleceu, passou 5 meses internado, tratando-se em UTI também, passou
É assim, ia para a UTI, passava um mês, dois, saía, ia para o quarto, depois piorou, voltou para a UTI e não saiu mais. E ele pegou realmente também essa infecção. E ele não resistiu, né? Mas meu pai já tinha 80 anos, né? O Juliano tem mais chances, porque é mais jovem, mas é preocupante, né? E a Mara passou por isso e ela sabe, e ela está em remissão aí, né, gente, do problema de saúde dela. Aí você pode perguntar, o que é remissão? Remissão, gente, é quando ela ainda está no período, tá? Que ainda não pode se considerar curada. Não passou os 5 anos ainda, que é os 5 anos cruciais, os primeiros 5 anos, quando a pessoa tem esse problema e consegue, né, sobreviver, é um período que se chama de remissão. A doença está dada como curada, mas não tem 100% ainda. A qualquer momento, que eu espero que não aconteça, pode acontecer uma recaída. Essa doença é assim, é bem traiçoeira. Então, a Mara realmente não tem condições, porque ela também tem um problema seríssimo, né, de saúde. Mas não tem os sobrinhos, não tem primos, ela disse que os parentes não estão nem aí. Mas num momento desse, é chamar uma pessoa da família, já que as irmãs não podem, né, uma prima, alguém que tenha um trabalho que possa ter a acessibilidade de sair alguns dias, o mesmo que não esteja trabalhando. Agora, a família faz uma cota, uma vaquinha para ajudar a pessoa, né? Claro, para a pessoa ir custear a viagem da pessoa, que não é barato, né, gente? A gente sair de um estado para outro, todo mundo sabe. Enfim, eu daria, se fosse minha família, tinha que dar um jeito. Não ia deixar uma irmã minha sozinha numa situação dessa. Mesmo que ela esteja passando por essa situação por escolha própria. Porque quem decidiu ir embora e se afastar da família, acredito eu, justamente para que a família não visse as besteiras, as coisas erradas que ela e o filho sempre fizeram, né? Ela preferiu ir embora para um outro estado, uma outra cidade. E a Mara até falou que ela disse que aconteça o que acontecer, ela não volta mais a morar lá na cidade dela, se não me engano, é Rio Preto, né? São José do Rio Preto, parece que é São Paulo, interior de São Paulo. Enfim, ela disse que não volta mais, tá? Então, gente, é uma opção dela, é uma escolha dela. Ela é uma mulher com mais de 40 anos, tem o direito de fazer as suas escolhas. Agora, tem que assumir também as consequências dessas escolhas, tá? Porque todo mundo sabe, não vou estar alisando nada porque ela está passando por esse problema, não. Não é hora de julgar. Eu não estou julgando, eu só estou dizendo que o que está acontecendo poderia ter sido evitado, porque é uma tragédia que aconteceu, que foi anunciada e alertada a ela como mãe, por todos nós, resenhistas que fazemos o nosso trabalho, somos duramente criticados por isso, porque falamos a verdade, e pelas pessoas que seguiam ela, os escritos dela. E ela e ele, os dois, não escutavam, e além de não escutar, ainda davam muitas respostas desaforadas, como até hoje, passando pelo que está passando, ela continua dando as respostas desaforadas, ela continua bebendo, ela diz que bebe mesmo, que não adianta o povo estar ligando para o hospital onde o filho está internado para dizer para as pessoas lá que ela não tem condições de cuidar do filho, e não tem mesmo, a gente sabe, mas ela acha que tem. Mas enfim, gente, quem tem que decidir isso é lá o hospital com ela, tem assistência social, todo hospital tem assistência social, e eles vão ter que ver o que é que vão fazer caso o Juliano, que estamos todos na torcida por isso, com a saia dessa, se ela tem ou não tem condições de cuidar do filho, porque ela é uma dependente também fortíssima de todos os vícios que o filho tem, ela também tem. Ela nunca foi, sinceramente, todo mundo sabe disso, um exemplo como mãe para o filho. E nem nunca tomou as providências necessárias para tirar o filho desta vida, muito pelo contrário. Ela se uniu a ele, e em vez dela ser a mãe, ela passou a ser apenas amiga do filho, em todos os sentidos, até nos vícios. Então isso é muito triste de se ver. Mas como ela está passando como mãe, e eu sou mãe, sou vó, como muita gente é, a gente tem que não julgar no momento, né? Dar a mão, ajudar, amparar, tudo bem, mas com consciência. Não adianta também dizer que ela é inocente de tudo e ele também, porque não são. Estão colhendo o que eles plantaram, infelizmente a verdade é essa. Então, gente, a minha opinião para quem pediu é essa. Continuaremos com certeza orando, pedindo pela recuperação do Juliano. Eu creio que ele vai se recuperar sim. Só que eu acho que a mãe, passando pelo que está passando, deveria repensar
não é? As atitudes dela e pelo menos tentar mudar pelo filho que tanto ela diz que ama. Esta é a minha opinião. E a de vocês. Falem aí o que é que vocês acham de tudo isso, gente. Tá bom? Então, mais uma vez, eu peço a vocês, não esqueçam de ripar os nossos vídeos, gente, que vai me ajudar muito, que eu estou precisando muito da ajuda de vocês nesse momento em que eu estou com este problema de virose. Mas estou sempre aqui, mesmo doente, fazendo meu trabalho. Por quê? Porque preciso. Tá bom? E a gente tem que correr atrás, né? É isso, gente. Espero que vocês assistam, compartilhem, dê o like, comentem, ripem, tá bom? Que vai me ajudar muito. Quem puder também dá o valeu, que ajuda bastante. Eu estou sem poder fazer live por conta também de estar com a voz assim. Mas eu vou chegar lá, eu vou ficar bem. Se não for nesse mês ainda que eu vou continuar com as minhas lives, no próximo eu vou continuar, porque eu vou me recuperar sim, em nome de Jesus, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.